Oi, pessoal, amigos do Grau. Hoje é com grande satisfação que a gente está aqui com a senadora Mara Gabrilli. Tudo bem, Mara? Tudo bom, Janice. A Mara, vamos contar um pouquinho da Mara? Pouquinho, porque se a gente fosse falar dela, a gente ia pegar todo o horário do live para falar da Mara, mas tudo bem. Nós vamos falar com as perguntas. A Mara é publicitária, psicóloga e atualmente senadora por São Paulo. Aos 26 anos, ela sofreu um acidente e perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo. Desde então, ela decidiu que nunca mais pararia de se mexer. E ela vem mexendo por uma população muito especial, que é a população que a gente trabalha e que precisa que alguém se mexa por eles. Em 97, ela fundou o Instituto Mara Gabrilli, uma organização que promove projetos esportivos, culturais e presta atendimentos em comunidades carentes de São Paulo e outras capitais. Na sua trajetória política, ela foi secretária municipal de São Paulo, da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, foi a vereadora mais votada na capital de São Paulo, deputada federal por 2 mandatos e atualmente a nossa senadora que foi eleita com mais de 6,5 milhões de votos. Então vamos falar um pouquinho... e tem uma coisa muito importante, que em 2018 foi eleita para integrar o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência na ONU, que para a gente é uma grande honra ter você lá. Então vamos contar um pouquinho de você, Mara. Como é seu dia a dia? Como é que você dá conta de tudo isso? Primeiro, Janice, obrigada pela oportunidade. A gente já se conhece há tantos anos, porque quando eu era vereadora, eu estava na comissão de transporte e seu marido trabalhava na comissão. Então, o Edu sempre foi muito próximo de nós e aí um dia a gente foi conhecer. Foi lá conhecer a sua instituição para conhecer o trabalho. Isso mesmo. Então, admiração pelo trabalho que você faz. Obrigada. Eu fui adquirindo, né, uma rotina assim bem produtiva. Porque logo que eu quebrei o pescoço, o meu maior medo é porque era assim de não conseguir fazer nada, sabe? Porque eu ficava o dia inteiro só para conseguir fazer as minhas necessidades fisiológicas básicas. Então, quando eu comecei a conseguir colocar outras atividades, né, eu fui ficando mais segura de que era possível ser feliz. E daí, né, eu pus bastante atividade. Bastante. E é curioso porque hoje eu acho que eu consegui até me aproveitar do fato que eu não me mexo para fazer diferente, né? E aí, com certeza, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Porque... E a sua rotina inclui, nós já conversamos isso antes, que você faz exercício todos os dias. Para quem te segue nas redes sociais, vê todo dia você em posições incríveis e fazendo... Então, e assim, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho que trabalhar meu corpo para ele aguentar, né, a estrutura da minha agenda mesmo. Então, assim, se eu não acordo mais cedo para trabalhar meu corpo para tentar deixá-lo confortável o resto do dia. Então, assim, essa é a função do meu trabalho físico, né, que ele nunca pode parar por conta, né, da situação que eu vivo e eu nem sei como é não fazer, porque eu nunca não fiz. Isso é tão importante, sabia? Que esse é o primeiro exemplo que a gente tem que passar para as pessoas que têm uma deficiência ou que lidam com alguém com deficiência, né? Que o trabalho é contínuo, né? O trabalho não para, que você tem que continuar. Quer dizer, eu vi a sua entrevista que você falou que depois de tanto tempo você conseguiu tocar essa cadeira. Quer dizer, as pessoas têm que acreditar, né? Tem que você lembra? Quando vocês me conheceram, eu era empurrada. Eu tinha movimento zero, mas eu sempre tentei. E aí fui melhorando. Agora eu estou pilotando com os 2 braços. Nossa, que bárbaro. Estava até falando pela primeira vez, porque faz 3 anos que eu piloto a cadeira. E agora o meu braço esquerdo passou 4 dias descansando. Para o braço direito. Porque o direito assumiu no feriado. Você faz estimulação elétrica.
Muita. Como é? Que aparelho você usa? Que o pessoal tem uma pergunta de uma mãe. Qual o parâmetro que você utiliza? Você pode falar sobre isso? Sabe que eu fui me especializando, né? Eu falo, tem gente que tem fetiche com eletrônicos, TV, DVD. Eu tenho fetiche com eletroestimulador. Porque assim, eu tenho estimuladores que me propiciam correntes diferentes, parâmetros diferentes para eu usar de acordo com o objetivo do meu trabalho. Então, assim, se eu quero relaxar o músculo, é uma coisa. Se eu quero preparar o músculo para algum exercício, é outro parâmetro. Então, assim, durante a minha semana tem vários tipos de estimulação que eu faço e eu sempre faço um planejamento para percorrer o meu corpo inteiro em uma semana, não deixar nenhum músculo sem ser trabalhado. Sem ser trabalhado, mas escapa, às vezes escapa. Mas assim, é uma rotina bem disciplinada. E você poderia falar um pouquinho que aparelho você usa, que corrente você usa? Posso, então, eu tenho 2 aparelhos nacionais que cada um tem mais de 20 anos. E eles continuam funcionando bem. Eles moram agora em Brasília, esses 2. Isso é peça de museu. Não, eu lembrando assim que eu paguei R$700 cada equipamento, se a gente diluir nos 20 anos que eu usei, foi um ótimo e-mail, porque às vezes eu posto as coisas, as pessoas falam, quero ver se tem esse tratamento no SUS. Essa semana eu postei uma que não tinha nada, eu só tinha uma latinha com 30 gramas de feijão. E aí falaram isso, né? Porque você que tem acesso a esse tipo de tratamento. Não é bem assim, né? Porque assim, a maioria das coisas que eu faço eu que invento, né? Que eu vou vendo a minha necessidade. Eu ouço também todos os físios, TOs, fisiatras, bioengenheiros que passaram na minha vida e me ajudaram. Então, por exemplo, esse equipamento de eletroestimulação nacional, chama Quadricron, ele tem as frequências que você quiser. Eu uso para ficar em pé, eu uso para fortalecer, eu uso para relaxar. E aí tem os equipamentos agora que os atletas costumam usar, assim, de eletroestimulador, que vem com programações, sabe, de performance, de endurance, de resistência, de força. Então, é um equipamento que eu uso, que eu conheço atleta que usa no meio de prova pesada, sabe? Enquanto está descansando, está trabalhando para tirar um pouco da cetose do músculo e fazer ele voltar a contrair melhor. E, então, assim, são equipamentos que tem muita gente usando, inclusive em academia, sabe? Como complemento. Então, o atleta está levantando peso, fazendo supino, com o braço. E aí ele coloca a estimulação nos músculos auxiliares, por exemplo, das costas. Eu tenho visto muito isso. E no meu caso, eu tenho um estimulador de 10 canais. 10 canais? É uma Disneylândia, de quem gosta. Porque aí eu consigo, eu vou pondo e ligando, sabe? Então eu não perco tempo, porque eu vou pondo vários músculos ao mesmo tempo, né? Então eu consigo... E você tem sensibilidade em todas as partes? Porque um dos problemas para a gente pôr eletrodo em quem não tem muita sensibilidade é você exagerar no estímulo. Então, eu fui adquirindo também. Mas os lugares que eu coloco eletrodos nas peles são os lugares mais sensíveis. Mas eu também tenho que te dizer que eu acostumei um pouco com essa dor. Entendi. Eu sinto falta. Você sente falta? Porque assim, não é uma dor que ela não é insuportável. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu me aproveito, que como a minha sensibilidade, ela não é igual uma pessoa que não quebrou o pescoço, então eu aproveito e eu capricho na intensidade. Então tá bom. Então vamos falar. E assim, uma pergunta, célula-tronco.
que é uma coisa assim que eu já vi até palestra sua no passado, né? Falando sobre isso. Existe alguma novidade para o lesado medular? Então, eu vejo várias pesquisas acontecendo, mas não existe ainda um tratamento de célula-tronco embrionária, assim, para lesão medular, por exemplo, para algum tipo de paralisia, que seja já um tratamento. Entendi. Então, acho que assim, tem vários focos de pesquisas com células-tronco embrionárias para esse fim no mundo inteiro. E pessoas, seres humanos que já utilizaram, já foram testados com compostos de célula-tronco, misturado com célula-tronco do próprio organismo, como, por exemplo, a Laís Souza. Isso, que está A Laís, ela foi implantada com células-tronco lá no Miami Project, né? Mas, assim, ela faz outros tratamentos também. Então, às vezes, né, se você for observar a evolução, ainda é difícil de você dizer, né, de quem que é o mérito de uma evolução. Eu fiz parte de um primeiro protocolo aqui no Brasil, de implante de célula-tronco, Você teve mas em era Miami adulta. Também, não teve? Então, mas em Miami é esse mesmo centro, mas eu nunca fiz implante de nada, eu só fiz estimulação magnética transcraniana. Ah, tá. E foi bom? Muito, um protocolo que inclusive o Lucy tem, mas foi um protocolo específico do Miami Project. E acho que eu, assim, tudo bem que eu ajudo com o exercício, mas eu ganhei bastante braço. Ah, interessante, porque é uma coisa que também a gente queria saber um pouco mais sobre a estimulação transcraniana. Porque assim, e até como você perguntou de parâmetros, né, é bom falar que quando você usa a frequência para trabalhar a musculatura, quando você coloca a frequência bastante baixa, você trabalha, né, você trabalha um negócio que se chama a tixotropia do músculo, que você consegue fazer as fibras se separarem assim, ficarem livres uma das outras, que melhora a contração. E quando você coloca a frequência alta, né, quanto mais alta, mais o músculo fadiga. Mais rápido, mais é boa frequência para trabalhar o músculo quando é alta. Poderosa, é forte, né? Porque é meio assim, quando você que tem uma contração fisiológica anda, o seu corpo ele já é inteligente, ele separa a fibra. Entendi. Então você não usa todas as fibras ao mesmo tempo. Sim. Então umas vão cansando, você vai recrutando outras. E quando você faz isso com eletroestimulação, é uma contração tetânica, porque ela não seleciona a fibra. Ela contrai todo mundo. Por isso que é importante você conhecer frequência, porque você consegue. Então, por exemplo, eu fico em pé usando frequência 30. Né? Aí eu acabo de ficar em pé, o músculo fadiga, aí eu vou lá e mudo a frequência. É como se recrutasse o time do banco. Aí o músculo retoma, porque você está usando. É incrível, você está usando outras fibras. Então, assim, é bom. Você trabalha com a frequência, então. Faz toda a diferença. Certo. E de célula-tronco, então, a gente voltando, a gente não tem nada de novo, assim. Não, então deve ter assim, coisas novas, mas que eu saiba, assim, eu não conheço ainda um tratamento trabalho efetivo, né? Pesquisa. Existe muita gente pedindo até para ajuda para ir para a Ásia, né? Uma coisa de fazer lá a célula-tronco, mas nada foi comprovado. Então, isso as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque qualquer pesquisa, para que você participe, você não tem que pagar, você tem que ganhar. Se você é protocolo de pesquisa. Sim, verdade. Assim, você só pode cobrar de uma pessoa a partir do momento que não é mais pesquisa. Que não é pesquisa, que foi aprovado pelos conselhos de ética do seu país. Isso é importante falar. Então, assim, uma pessoa pagar uma grana para ir para a Ásia, que já não é barato, se manter lá para fazer um tratamento experimental, eu acho muito arriscado, sendo que tudo que existe de experimental e de nível que a gente pode ter segurança, eu acho que já acontece aqui no país. Porque o Brasil é muito arrojado em pesquisa. Então, por exemplo,
estimulação magnética, a rede Lucy faz. Uhum. Tem pesquisa com células-tronco na Bahia, que assim que eu tenho ouvido que são muito promissoras. Então, assim, procura aqui no Brasil, que eu acho que é muito mais seguro. E a gente tem uma Anvisa que querendo, é o órgão que nos protege de tratamentos que possam ser nocivos, né? Entendi. Então, a gente não tem nenhum tratamento aprovado na Anvisa de células-tronco. Falando, agora então, já que vou emendar uma coisa na outra, a gente falando de... Uma aguinha. Como é que está a liberação pelo SUS do canabidiol e do Spinraza? O Spinraza, ele já está incorporado. Sim. Né? E já está acontecendo, já estão recrutando as famílias para passarem, né, por toda uma avaliação nos centros de referência que são disponíveis, os 3 tipos de AME, e se for AME tipo 1, que o paciente já utiliza ventilação mecânica, também vai passar pelo crivo do médico, porque se for prescrita a medicação, ele vai receber do SUS. Agora, canabidiol, a Anvisa está trabalhando nessa área. E a Anvisa, ela faz parte do Ministério da Saúde, né? E eu sinto que ali existe um movimento muito forte para aprovar, para conseguir fazer com que a cannabis medicinal seja utilizada no Brasil, né? Porque hoje, para utilizar, se uma família quiser plantar, tem que ter habeas corpus, né? Já é permitida a importação do canabidiol, porém é muito cara. É cara. Assim, nós temos várias crianças. Tem todo um processo se o Brasil vai ficar importando canabidiol, com toda a condição que a gente tem de produzir o medicamento aqui. Pois é, né? E poder atender quem é pobre, porque senão só vai tomar rico. Exatamente. E você tem trabalhado... Mas tem outros ministérios que são resistentes, como o Ministério da Cidadania. Ah, verdade? Verdade, mas eu ainda acredito que nada que uma boa conversa não ajude a dar uma melhoradinha. Tá. Você tem trabalhado também com outras medicações caras, né? Faz pouco tempo que você... por conta das doenças raras, né? E a gente tem uma subcomissão de doenças raras lá no Senado, a CAS Raras, Comissão de Assuntos Sociais. Então vocês estão trabalhando. E eu sou presidente. E assim, hoje são muitos laboratórios que estão entrando no Brasil com essa propostas de medicamentos para doenças raras, né? E na verdade, assim, são medicamentos de engenharia genética mesmo, que você acaba fazendo tão específico, que é tipo terno, sabe, sob medida. Entendi. Que é o futuro da medicação. Você falou do Lucy Montoro. Aproveitando, existiu uma pergunta sobre o Logomatic. Ele só está disponível na rede do Lucy e da ACD, isso pelo SUS? É isso? É. Mas, por exemplo, os centros têm os critérios deles. Né? Eu nunca andei, por exemplo, no Lucy. Eu ando desde que chegou a máquina na ACD, mas eu ando como particular. Então, assim, são horários diferentes, à noite e tal. Entendi. E a Locomat, ela é inserida no tratamento das crianças da ACD, dos pacientes lá. E no Lucy Montoro, eu sei que são equipamentos que entraram com formato de pesquisa, eles usam para fazer pesquisa e só usa no Morumbi os pacientes internados. Ah, entendi. Que são os adultos que tiveram sequelas de AVC, não é isso? Exato. Como é que você pensou a lei a LBI, Lei Brasileira de Inclusão? Então, Janice, já existia
há muitos anos que tramitava nas casas lá o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi o Paulo Paim que protocolou quando ele era deputado no ano 2000. Depois ele protocolou de novo como senador no ano 2006. E o que aconteceu aqui, eu cheguei na casa em 2011 e esse projeto estava para ser votado. Mas ele não tinha passado por audiência pública e por um ajuste no texto depois que aconteceu a convenção da ONU. Então ele não estava sinergizado com a convenção. E o que a gente pensou no primeiro momento foi, Deus me livre, não vamos pegar essa relatoria, porque a pessoa com deficiência no Brasil não gostava daquele texto. Então, porque o texto começava falando que as pessoas com deficiência são hipossuficientes para o trabalho. Sim. E muitas coisas que diziam naquele texto que a gente já tinha evoluído, superado na Convenção da ONU. Também, né? Passou-se muito tempo. E daí o que a gente fez? Fez um grupo de trabalho com juristas, congressistas, especialistas, e a gente reescreveu o texto do Estatuto à luz da Convenção. Aí foi esse texto que eu fui relatora. Porque já era um outro texto. Sim, falando em inclusão mesmo. E assim, o meu pensamento ele foi tão assim amplo, né, de cobertura brasileira, porque a gente colocou em consulta pública. Virou um case na Câmara Federal, como o projeto de lei que mais participação da sociedade teve. Olha que legal! Assim, a gente deixou no E-Democracia, que é uma ferramenta da Câmara, para as pessoas contribuírem. Foi a primeira vez na história da Câmara que um projeto de lei foi traduzido na íntegra, na língua brasileira de sinais, para os surdos também poderem contribuir. Não estava assim fácil, mas a gente facilitou o acesso para deficiente visual. Tinha uns probleminhas, mas também conseguia acessar. E a gente fez um kit audiência pública que eu fui distribuindo para deputados dos outros estados e de tudo quanto é partido, para eles fazerem audiência pública. Inclusive o nome da lei, não fui eu que dei. Ele veio de uma audiência pública, alimentaram o E-Democracia e foi a sociedade que escolheu Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, foi um texto praticamente escrito pela sociedade. Que bacana, hein? É bem bacana. Que legal. Que acho que assim, hoje a maior carteirada que você pode dar da Lei Brasileira de Inclusão é que ela foi escrita, entendeu? Pelo povo. Então, ela tem força, não tem essa história de pega, não pega. Já pegou. Já pegou. É isso aí. Falando em inclusão, né? Existe uma pergunta, porque eu que trabalho com criança, principalmente, na lei diz que as escolas são obrigadas, tanto escola particular como pública, a incluir crianças com deficiência. Só que na prática não é bem assim que acontece. O que a gente tem na prática? A gente tem escolas que aceitam e não dão o suporte necessário para essa criança, e escolas que vão criando uma fala que os pais vão numa e outra, parece que a fala é decorada, sabe? Seu filho não vai ser feliz aqui porque ele não tem os iguais e não vai ser bom para ele. Bom, nossa, aí a mãe fala, não, mas a lei diz, mas a lei não pensa no seu filho, sabe? Existe uma conversa para boi dormir, né? Que assim, não ponha seu filho aqui. Mais água. Então, como é que a gente pode lidar com isso na prática, né? A questão de, sabe, ter mais, primeiro preparo para as pessoas aceitarem e saberem receber os diversos tipos de deficiência e como mudar a cabeça desse pessoal, Mara. É tão triste, tão retrocesso, mas assim, acho que é um trabalho em todas as áreas. Inclusive com a família das outras crianças que não têm deficiência. Claro. Porque muitas vezes a resistência também vem daí. Existe. Mas se os gestores, se os professores, se a própria escola encarasse isso como
um absurdo, jamais falar um negócio desse, né? Seria mais fácil lidar com as famílias, mas eu acho que é aquele trabalho de formiguinha, pouco a pouco, igual a turma do Giló faz, sabe? Sim. Que chega para prepara professor, prepara pais dos outros alunos, prepara os próprios alunos, né? Porque enquanto a gente não transformar essa convivência em algo familiar, normal, ela fica exótica. Isso é antropologia. Você pensar que um público, né, igual a gente já leu em editorial do jornal, logo que a lei do autismo foi sancionada, né, que claro, devia ser o jornalista que devia ter filhos, dizendo que deveria ser obrigação só da escola pública aceitar autista. Como assim? Tipo, como assim? Porque, na verdade, o filho dele, se não for autista, não tiver nenhuma deficiência, é para ele que vai ganhar com essa convivência. É isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, que quem mais ganha com a inclusão é o indivíduo que não é inclusivo. Então, né? Mas isso não adianta querer colocar na cabeça, porque eu acho que não entra, só vivenciando, né? Experimentando isso aí. Teve uma pergunta falando em educação, a gente até não entendeu direito, porque assim, para aqueles que conseguiram, chegar até o terceiro colegial e vão prestar o Enem, a prova é exatamente igual, né, de todos os indivíduos que vão prestar. E lógico, os que têm uma certa deficiência, eles vão ser prejudicados por alguma razão. Se existiria algum projeto... Não, mas já tem. Já? Já tem prova específica, não tem, Perrinho? No Enem? Não, tem prova específica já para quem tem deficiência. Tem? Que, na verdade, adaptada? Adaptada. Às vezes aumenta o tempo, às vezes... Existe. Então, existe. A pessoa está mal informada, quem perguntou. Mas o que o Enem não fornece, que é a nossa Bíblia antiga, é o computador, tecnologia eletrônica. Não, eles acham que a pessoa resolve. Os humanos, E aí, assim, um humano, muitas vezes ele não é bom para falar gráfico, não é? E impede o acesso de pessoas com deficiência mais severa, porque a pessoa não tem capacidade de comunicação, de se expressar. Como ele vai ditar a redação para um transcritor? Não tem como. Não, e que muitas vezes, assim, a gente sabe que se a tecnologia resolveria. Então, nós falamos sobre para ela. Então, O microfone não capta. Então, eu vou fazer a pergunta. Nós estávamos falando sobre o Enem, ela estava nos... Como é seu nome? Adriana. A Adriana estava nos... Uma das Adrianas. A Adriana estava nos explicando que o o Enem não fornece é o computador, tecnologia. A tecnologia para que alguns deficientes que necessitam desse equipamento para fazer a prova não tem. Aí o Enem forneceu o equipamento humano, na verdade. Só que uma pessoa que vá falar o que está a imagem, ou mesmo algum gráfico, ela vai acabar colocando do subjetivo dela. Né? Então, muitas vezes a pessoa cega, ela fica com uma interpretação e não com a realidade dos fatos que a tecnologia traria. Então, temos mais coisa para trabalhar nessa área também, né? Tem. A Juliana, mãe da Manu, uma querida nossa, ela tem um grupo de mães que se chama Lia, que é sobre lazer e inclusão e amigos das crianças. Ela perguntou se existem leis federais e municipais que obrigam os parques a adaptarem brinquedos para criança com deficiência. Qual é o órgão que fiscaliza essa lei e qual a penalidade para quem não cumpre a lei? Em São Paulo, por exemplo, não temos parques adaptados. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, não tem nenhum adaptado. Não tem um brinquedo acessível no Não. parque? Triste, né? O parque mais bonito de São Paulo. Tem que pôr, sabe? O Parque do Trote sempre foi super acessível. O Parque do Povo. Mas o ideal seria que todos os parques tivessem. Não é tão difícil, né, mas Mara? Não tem, não precisaria ver. Tá bom, então
Eu vou passar, ela deve estar nos assistindo, ela fica Porque, sabendo. inclusive, assim, se você... Não existe essa lei, Providência. provavelmente, que Então, obriga. existe. Tudo deveria ser acessível. Porque assim, você vai colocar um equipamento num parque, você não pode mais colocar sem contemplar todo Sim, mundo. é que esses brinquedos são tão antigos, né, que acho que não existe uma renovação e tudo mais. Né, alguns prédios novos, por exemplo, agora já tem isso aí, o balanço com cinto, Lugar para cadeira. maneira, para cadeira é mais difícil, mas tem Vamos algumas ver no coisas. Parque do Ibirapuera? Boa. Pronto, boa. Então tá ótimo, ficou aí a recomendação. Nós estávamos falando também sobre que a Mara falou para a gente, mas eu vou pedir para ela repetir, eu perguntei sobre a importação de produtos para reabilitação, né? Porque às vezes a gente precisa não só os deficientes como cadeiras, muletas, bengalas, essas coisas, que eu sei que aqui existe o crédito pelo Banco do Brasil, que ajuda quem for comprar. Mas quando a gente quer trazer de fora um que não tenha similar aqui, que é a taxa de importação é muito alta para a gente, né? Eu, como dona de clínica, como na clínica, a gente quer trazer uns equipamentos e tudo, e é muito caro. Então, se existe alguma lei, alguma coisa se pensando nisso, se tem como a gente poderia... Então, quando a gente escreveu a LBI, a gente quis separar um capítulo só para desoneração de tecnologias assistivas. Mas a gente passa por outras questões ligadas até o Mercosul, por exemplo. Porque quando você imagina a cadeia produtiva de uma cadeira de rodas, né? Então, assim, como é que você vai desonerar o pneu? Se você pode usar o mesmo pneu para uma bicicleta. Então, a gente passou até por desoneração de cadeira, mas não chegou no público final. Porque Entendi. tem questões na cadeira que servem para outros equipamentos que não são... Só para... Então, a gente tem dificuldade nesses. Agora, importação... hoje, só scooter, sei lá por quê, que você consegue desonerar de taxa de importação. Mas, assim, qualquer outra cadeira que você queira importar, nossa, é muito dinheiro. Muito dinheiro e muito desorganizado, não é? Se você quiser pagar um imposto de um produto, não é fácil também. Entendeu? Sim, não é fácil. Não é fácil. É tudo difícil ainda. E eu acho que isso só vai melhorar quando melhorar internamente. Porque até para incorporar no SUS é difícil. Então, essa equipe toda está sendo trabalhada lá. A gente já fez vários pedidos de incorporação de cadeira ortostática no SUS. Porque hoje a pessoa que tem uma deficiência, ela vai trabalhar, ela quer ficar em pé toda hora, a hora que ela quiser. Não é só querer, né? Ela precisa. Ela precisa. Só que assim, a resposta que vem de dentro dos nossos órgãos da saúde, equipe técnica, tipo o Conitec, é que não tem evidência científica suficiente no Brasil de que ficar em pé faz bem, né? Então, a gente ainda está enganchado ali. Tem coisas Entendeu? que foram Como é que você avançar. vai melhorar a importação de insumos e mesmo de equipamentos de tecnologia assistiva se dentro você não é desenrolado, sabe, para lidar? Então, eu acho que tem que ser tudo junto. Difícil, né? Porque algumas coisas avançam e outras coisas ficam paradas, né? Então, um projeto que a gente teve, que Fala um a gente pouquinho está dos seus trabalhando para projetos, mudar, que assim era meu e do Romário, quando nós éramos deputados. Ele era autor e eu fui a relatora. E aí foi mudando, ele foi para o Senado, que era justamente um projeto para desburocratizar a importação de insumos de laboratório para pesquisa científica. Porque hoje, assim, o que acontece? Os pesquisadores perdem moléculas por conta de saber a quantos graus congelar a molécula lá no aeroporto de Guarulhos, que está
está presa lá. Aí um cientista pesquisador americano, se ele está pesquisando, acaba o reagente dele de manhã, aí ele liga à tarde e entregam lá. E aqui a pesquisa para, entendeu? Porque tem que importar o reagente. E aí nem importar reagente consegue. Então a pesquisa para uns 3 meses, por conta da importação. Então, isso a gente também está trabalhando para melhorar. Legal. E fala um pouquinho dos seus projetos. Que a gente tem já uma lista de projetos aprovados no Senado. Então, aqui, projetos de minha autoria, que a gente já conseguiu aprovar. Né? Aí, uns já são terminativos em comissões, a maioria já vai para a Câmara. Então, assim, dedução de órteses e próteses do imposto de renda. Poder deduzir do imposto de renda para compra de órteses e próteses. Depois, prioridade de criança no recebimento de órtese e prótese pelo SUS. Então, assim, as crianças que estão em idade escolar, que precisam para passar na frente na fila. Depois, a lei do passe livre, porque não é uma lei específica. Então, tem companhia que dá, companhia que não dá. Então, a gente está transformando em lei. Isenção de IOF no financiamento de veículos. Depois, direito ao trabalhador que tenha dependente com deficiência de também poder tirar férias no mesmo período dos filhos, né? E também quem tem dependente com deficiência, o trabalhador também vai poder sacar o FGTS para comprar órteses e próteses. Que bom. Depois, cota em empresa... Isso era um artigo da LBI que a Dilma vetou e agora a gente conseguiu reapresentar e fazer com que as empresas que têm de 50 a 99 funcionários também sejam obrigadas a contratar uma pessoa com deficiência. E isso eu já falei. E relatei um projeto do censo, que traz especificidades para a pessoa que tem transtorno do espectro autista. Depois, versões acessíveis de publicações em bibliotecas públicas e alteração do Estatuto da Cidade para contemplar o desenho universal nas construções de uso público ou privado de uso coletivo. Que bacana. Nossa, tudo orgulhoso. 4 meses, 10 projetos, tá bom. Tá ótimo, né? Tem gente que passa uma vida e não faz nem. Gente, nós vamos encerrar agora, antes da Mara dar a última palavrinha, e eu vou pedir para as pessoas que ainda tiverem perguntas, para mandar diretamente aqui para o gabinete. Um e-mail para Mara Gabrilli, tudo junto, @maragabrilli.com.br. Assim, ela e toda a equipe dela vão ter o prazer e a satisfação de responder a pergunta de vocês. Ô, Janice, posso falar uma campanha que a gente está fazendo? Claro que pode, deve. Chama Mara Ciência. Então, a gente quer incentivar as pessoas a conhecerem os projetos, sabe? Olha que legal. Pesquisa científica, projetos que estão acontecendo e valorizar nossos pesquisadores no Brasil. Né? Então, às vezes, o governo tem tido uns movimentos aqui de cortar recurso em áreas muito sensíveis na pesquisa científica. Então, a gente não quer cortar, a gente quer aumentar o investimento. E sempre lembrando, né, que, nossa, hoje a Alemanha está fazendo um aporte de investimento em pesquisa científica, assim, muito, muito, muito grande. E tem gente que fala assim, não, é porque a Alemanha é rica, então ela pode. Na verdade, não é isso. A Alemanha ficou rica de tanto investir em pesquisa. E assim, a gente não pode deixar, sendo que a gente tem os pesquisadores assim que são os pesquisadores expoentes no planeta. São então a gente tem que dar condição para o nosso pesquisador pesquisar. E como é que as pessoas podem conhecer Nossa mais campanha chama Amara Ciência. Amara Ciência. Nossa, que bonito nome. Pelo Facebook? Pelo Facebook. E toda semana a gente vai compartilhar um trabalho científico bacana, acessível, uma linguagem acessível para todo mundo conhecer, participar. Que bacana, que legal.
E para a gente terminar, o que você deixa de mensagem? Porque a gente tem a ciência de que quem está mais nos ouvindo hoje são as pessoas portadoras e os cuidadores. A gente não falou de cuidador, que eu sei que é um projeto que você tá batalhando pela legalização. Tinha 4 projetos nessa área na Câmara. Mas quando eu saí de lá, os projetos são arquivados. E eles não fizeram parte dos projetos iniciais que eu protocolei por uma razão importante. Porque nós íamos perder os 4. Por conta da reforma da Previdência. A gente está trabalhando reforma da Previdência e aí exigindo outras coisas. Então a gente está esperando, continuamos aguardando o momento certo, lapidando o texto. E até assim, alguns textos que a gente fez, a gente usou experiências internacionais, como, por exemplo, funciona o serviço de cuidador na Inglaterra. E aí agora a gente continua com a consultoria legislativa do Senado, aprofundando, vendo outros exemplos, outras histórias de sucesso na política de cuidados para protocolar no Senado. Ai, que legal. Então, o que você deixa de mensagem para a gente? De mensagem que, assim, aquilo que eu te contei sobre a Lei Brasileira de Inclusão mostra a importância da sociedade civil na construção de política pública. Então, eu diria para todas essas mães que têm tanta sabedoria, tanta experiência, que não nos deixe sem essa experiência, porque isso que sempre ajudou a minha equipe a construir política pública de qualidade. Então, a gente faz o trabalho ouvindo as pessoas, né? E que elas saibam que o conhecimento que elas têm, às vezes elas, né, são tão altruístas, tão dedicadas, tão abnegadas, que elas não se dão conta do tamanho e da grandeza delas, né? E do quanto essas informações podem ser preciosas para muitas outras mães e crianças brasileiras que ainda estão por vir. Então, compartilhem suas experiências conosco. Muito obrigada.